Olá! Na nossa aula de ciências de hoje, vamos falar sobre a reprodução e o ciclo de vida dos seres vivos. Bom, por que se reproduzir? Qual a necessidade de gerar novos seres? Como acontece o processo de reprodução dos seres vivos? Quais são esses processos que trazem novos seres ao meio ambiente onde nós estamos inseridos? Bom, reprodução dos seres vivos. Para que serve isso? Primeiro, a reprodução dos seres vivos, ela vai garantir que todas as espécies existentes, elas consigam perpetuar, elas consigam sobreviver, manter um equilíbrio. Vai gerar novos indivíduos que vão substituir aqueles seres vivos que, por algum motivo, por envelhecimento, ou por uma doença, ou por algum trâmite da vida normal, um acidente, deixaram de estar no nosso meio, e morreram por algum desencadeio lá. Bom, quando um novo ser vivo é gerado, ele traz consigo todas as características, ele mantém daquele tipo de espécie. Por exemplo, ô professor, então todas as plantas vão ser iguais? Não. Lembra que a gente disse lá que os seres, eles trazem características próprias. Nós, enquanto seres vivos, nós temos características que são só nossas, apesar de sermos humanos, O ser humano. Nós temos características muito parecidas, mas também temos outras que são diferentes, mas que nos agrupam. Então, quando ele garante, essa espécie garante essa proximidade, de características, de caracteres, ele também consegue fazer com que esta espécie se mantenha viva. Então, se eu consigo manter um equilíbrio no número de indivíduos da minha espécie, através da reprodução, é importante que essa reprodução aconteça, não é? Outra coisa que também é legal da gente imaginar. Já imaginaram se lá na mata uma única espécie começa a ir perdendo indivíduos? E aí eles vão morrendo ou sofrem um desastre natural e aí se perde boa parte desses espécimes. Com o passar dos dias, essa espécie vai deixar de existir. Se ela deixa de existir, automaticamente também há um desequilíbrio no meio ambiente. Então, é de extrema importância que aconteça essa reprodução das espécies dos seres vivos para que haja um equilíbrio do nosso meio ambiente. Bom, como que a gente faz para transmitir as características para os nossos descendentes? Vamos pensar dentro de uma família onde os pais, os descendentes, a base dessa família, são de pai e mãe, de cor de pele, o pai com a pele clara, a mãe com a pele um pouco mais escura. O pai dos olhos castanhos, a mãe dos olhos negros, o cabelo encaracolado, o cabelo liso. Quando todos estes caracteres se grupam em uma reprodução, os filhos, eles não vão ser cópias fiéis dos pais, mas eles vão trazer caracteres que são importantes para a diversidade de vida desses seres vivos. Com isso, a gente consegue perpetuar a diversidade dos seres vivos. Olha, quando a gente fala em reprodução, existem duas maneiras que são bem distintas. Os organismos, eles podem se reproduzir de maneira assexuada e de maneira sexuada. O assexuado, todas as vezes que o A aparece,
na ciência, dizendo de alguma organização para que essas espécies aconteçam, esse A ele vem negando, ele diz que não. Então, todas as vezes que eu digo assexuada, que a reprodução foi assexuada, é que não houve fusão de dois gametas. Vamos entender como que isso funciona. Bom, reprodução assexuada. Então, o A quer dizer que não aconteceu a fusão de dois gametas. Então, como que isso vai acontecer? Como que esse ser vai conseguir gerar outro ser, perpetuar a sua espécie? Existem formas simples de reprodução que vão envolver um único indivíduo. Um indivíduo só consegue reproduzir, fazer com que a sua espécie continue. Através de que tipo, de que maneira? Então, nós vamos ter por brotamento, por bipartição, parternogênese, reprodução vegetativa e por esporulação. Vamos lá. Por bipartição. Bipartição. Eu tenho uma célula mãe que consegue trabalhar o seu gene, lá o seu DNAzinho, divide esse DNA, fazendo com que ele se divida. Por isso, bipartição. Ela se parte ao meio. E partida ao meio, ela forma duas, ou seja, uma célula igualzinha à célula mãe, que eu chamo de célula filha. Então, são duas células filhas vindas de uma célula mãe. Isso é a bipartição. Bom, eu tenho esporulação por esporos. E aí, essa esporulação acontece até às vezes dentro da nossa casa, no nosso dia a dia, a gente nem percebe. Quando uma laranja começa a ficar podre lá, a putrefar lá dentro da fruteira, ela fica com aquela sombra esverdeada na casca. Aquilo ali são esporos que estão presos dentro de saquinhos, que são os esporângios, aonde eles são liberados em determinado momento e ali vão criar novos esporos, novos esporângios, novas hifas e vão perpetuar esse fungo ali. Ah, professora, e aí? Nós temos o brotamento. Quem usa muito o brotamento são plantas que às vezes a mãe tem lá no jardim até. Vamos pensar, às vezes a mãe tem uma plantinha que sai tipo um dedinho no cantinho dela e você fala assim, nossa, que coisa diferente, né? Será que é o espinho de uma rosa? Não, é o que a gente fala um broto. A planta brotou, ou seja, esse pedacinho aqui do broto, ela nada mais é do que uma nova planta desta espécie, que mais tarde vai cair lá no solo e vai gerar uma planta nova. Ah, por parternogênese. Então, eu tenho a rainha e o zangão. Lá, dentro da colmeia lá das abelhas, a rainha ela libera um óvulo. O zangão, os espermatozoides. Quando da fecundação, um deles, lá vai gerar outra rainha, outro zangão. Uai, professora, e essa operária? Essa operária, ela não é fértil, ela não vai em momento nenhum gerar novo ser. Os únicos que são capazes de gerar novos seres são a rainha e o zangão, tá? Bom, professora, e essa reprodução vegetativa aqui? A mãe tem uma fruta que ela gosta muito, uma laranja lá que ela gosta muito, e fala com o pai assim, eu queria muito reproduzir, mas eu não sei como fazer outra muda, desta planta. Então o pai, eu sei como faz. Ele vai lá e corta um pedacinho do galho da planta, faz um corte nesse galhozinho, pega uma parte daquela plantinha lá que ele acha, que ele gosta, que a mãe falou que gosta, reproduz.
E aí a gente vai ter o que a gente chama de reprodução vegetativa. A própria planta faz com que haja uma perpetuação, ou seja, ela melhora a condição do meio e faz com que haja outra planta igual a ela através de um pedacinho dela, tá? Então, estas são os tipos de reprodução assexuada, que a gente disse que não acontece a fusão de dois gametas de sujeitos diferentes. Bom, então como que seria e qual a diferença disso tudo para a reprodução sexuada? Ela vai diferir, no caso da reprodução sexuada, ela vai diferir da assexuada quando existe a presença de dois gametas. Então, nós temos espermatozoide. Não. Nós vamos ter o espermatozoide aqui. E nós vamos ter o óvulo. Bom, principalmente em seres aonde você tem, né, essa condição de dois gametas, nós temos um gameta masculino e um gameta feminino. Nós vamos ter espermatozoide e óvulo. Quando há a fusão destes dois gametas, a gente vai ter características muito próximas também. Porém, estas características não vão ser exatamente iguais. Elas vão ser caracteres aproximados. Quando a gente fala de pai e mãe, pai alto, mãe baixa, pai de cabelo encaracolado, mãe de cabelo liso, os filhos podem ter estas características dos pais bem misturadinhos. Então, você traz o perfil da espécie, né? Mas traz caracteres dos representantes que lhe trouxeram os gametas para que você conseguisse ser um novo ser daquela espécie. Com isso, a gente vai ter uma variabilidade genética. O que é a variabilidade genética? É quando eu consigo variar. Já pensou se nós fôssemos todos iguaizinhos? Não seria fácil distinguir quem era João, quem era Maria, quem era Pedro, né? Quem era Josefina. Não. Nós conseguimos perceber claramente, apesar de sermos muito parecidos em algumas características, outras nos fazem diferente do nosso próximo. Então, se eu sou mais baixinha, se o outro é mais alto, se o outro é mais magrinho, se o outro é mais gordinho, não importa. A estatura, a organização física, isto nos traz simplesmente características individuais. Mas, no fundo, somos todos iguais. Não tem essa coisa de, porque fulano é diferente. Todos somos seres humanos iguais. E aí, essa variabilidade manda muito, porque muitas vezes a gente não está preparado para essa variabilidade. Poxa vida, por que lá na Alemanha a pessoa é tão clarinha, né? Por que lá sei lá, no Brasil a gente tem tantas cores, né, de pessoas, graças a Deus, né, lindas, diferentes e iguais ao mesmo tempo, que falam a mesma língua, que trabalham com as mesmas características ali bem próximas umas das outras. Então, é fundamental que a gente traga essa ideia da variabilidade, a variação genética, né? A gente tem condição, sim, diferente de, às vezes, o cabelo encaracolado, o cabelo liso, a estatura um pouco maior ou menor, né? Mas isso não nos faz diferente do outro. Nós temos, né, um coraçãozinho que bate, nós temos perninhas que caminham, nós temos mãos que fazem todo o nosso trabalho, nós temos cabecinha para pensar e aprender que nós somos diferentes, porém iguais, né? Então, vamos lá. Que tipo de reprodução, então? A grande maioria dos animais faz esse tipo aqui, ó.
de reprodução sexuada. A professora lá em casa tem uma cadelinha que deu cria, mas os cães são todos diferentes, não tem nenhum igualzinho ao outro. E por isso deixaram de ser cãezinhos? Não, eles não deixaram de ser os cãezinhos da sua cadelinha. Porém, eles não precisam ser exatamente iguais uns aos outros, certo? Bom, tipos de reprodução sexuada. Ah, professora, são dois gametas, se juntaram e pronto. Não é assim, não é só se juntaram e pronto. Ocorre sim a união de dois gametas. Então, nós temos dois gametas que se juntam, né? E aí, esses gametas, quando eles são morfologicamente semelhantes, eles se parecem, né, um com o outro, então nós dissemos que nós temos uma isogamia. Há uma semelhança entre os gametas. Quando essa morfologia ela é distinta, ela é diferente, então nós dizemos que nós temos uma anisogamia. Lembrando o A? Olha o A aí, ó, do não se parecer, do não ser igual, do não ser semelhante, certo? E aí nós vamos ter um outro tipo, que é a oogamia. É a fusão de um gameta feminino com um gameta masculino. Ah, professora, quando você diz nessa semelhança, é do mesmo formato? É do mesmo tamanho? Como que é? Então, ó, aqui semelhante é que se eles forem iguaizinhos. Ah, os dois são redondinhos ou os dois são quadrados, isso aí não me importa. Eles são iguais. Aqui eu tenho um quadrado e um redondo, porém do mesmo tamanho. No caso da oogamia, eu vou ter dois gametas, porém um gameta feminino bem maior que o gameta masculino. O gameta feminino, ele é imóvel. Sabe, ele se movimenta dentro daquilo que o corpo proporciona a ele. Ou seja, ele vai trabalhar uma caminhada dentro das tubas uterinas ou dentro do canal lá do outro serzinho lá que a gente está pensando nele. De que maneira? De que o corpo vai fazendo com que ele caminhe. Já o gameta masculino, ele é móvel, ele é menor, mas ele consegue, ele tem o que a gente chama de motilidade, ele consegue caminhar e chegar até este outro gameta feminino, que é maior, mas porém não tem tanta motilidade assim. E aí a gente consegue trazer as maneiras que acontece a reprodução sexuada, então. Então, nós temos a reprodução sexuada por singamia e oogamia. No caso da singamia, nós vamos ter a isogamia, onde os dois gametas têm uma morfologia semelhante, e nós temos a anisogamia, onde os dois gametas não têm uma semelhança tão próxima assim, são distintos, né? Na oogamia, então, gametas masculino e feminino de tamanhos e motilidade diferente, ok? Bom, qual que é a importância, então, dessa reprodução sexuada? Vamos pensar aqui comigo. A reprodução sexuada, ela vai envolver uma fusão, o encontro. Então, eu tenho um espermatozoide que tem na sua estrutura aqui, ó, de frente, um líquido que vai estar, ao atingir aqui o gameta feminino, ele vai conseguir abrir um espaço, caminhar para dentro desse gameta e fazer uma fusão. Então, eles se juntam, eles se colocam dentro de um mesmo espaço, né? E aí, eu vou conseguir fazer com que isso fique muito próximo de mudar, de organizar de formas diferentes. E aí vem o que eu chamo de variabilidade. Ó, aqui, ó. Variabilidade.
variabilidade. Eu vou conseguir variar em quantidade de diferentes características. Eu vou ter amostras diferentes, né? E com isso, eu vou também trazer o que eu chamo de seleção natural. Por exemplo, no meio, na natureza, quando uma espécie, a fêmea procria, ela dá lá, né, a cria dela. Vamos supor que ela deu cria a 2 outros seres da mesma espécie. Um deles, muitas vezes, é mais forte, né, tem uma estrutura ele é bem mais estruturado, se alimenta melhor, consegue se defender melhor. E aí, automaticamente, a mãe começa a dar mais atenção para esse filhote. Ensina as coisas de maneira... Porque ela sabe que por meio da seleção natural, o outro que é mais fraco, em algum momento ele não vai dar conta de sobreviver ao meio onde ele está inserido. Então ela começa a gastar energia em função daquele que dá conta, daquele que faz realmente valer todo o esforço que ela teve para procriar e perpetuar a sua espécie. Outra coisa, a permanência da espécie no ambiente. Quando estes gametas se encontram e na maioria, né, dos seres vivos que fazem reprodução assexuada, nesses gametas ela acontece dentro da fêmea. Com isso, eu consigo garantir a permanência da espécie no meio ambiente. Porque quando esse organismo é totalmente construído dentro da fêmea, ela acaba por proteger os seus filhotes. E com isso, eu consigo trazer um organismo mais bem estruturado. Eu vou criar defesas, porque a fêmea vai ser a defesa do seu filhote. Então, com isso, a gente consegue fazer a seleção natural, fazer com que haja a perpetuação dessa espécie, a variabilidade genética vai ser mantida e a gente consegue trazer toda essa organização das espécies. Bom, como que eu faço então? Que tipo de reprodução eu consigo assimilar? Eu tenho reprodução sexuada e assexuada. Na sexuada, a participação de gametas. Acontece, então, meiose para a formação dos gametas, onde eu tenho um gameta N mais um gameta N que vai me dar um gameta, uma célula ovo 2N. A variabilidade genética ela vai contribuir para a evolução. As espécies elas vão sendo melhoradas. Então, com isso eu trago uma melhoria não só para aquela espécie, mas para o meio como um todo. Porque se eu consigo fazer uma variabilidade de várias espécies, melhorar a condição do espaço destas espécies, eu também vou fazer com que as adaptações ao meio ambiente traga benefício para todas as outras espécies. Quando eu falo de reprodução assexuada, eu falo que não há participação de gametas. Se não há, os indivíduos geneticamente são iguais. Quando eu falo que então eu vou ter uma divisão binária, eu vou ter bipartição, cisparidade, ou seja, um único indivíduo ele se divide em 2. Um único indivíduo se divide ao meio e dá origem a novos 2 indivíduos. Outra coisa, brotamento. Um único indivíduo adulto forma uma estrutura que vai então gerar outro ser de vida livre, trazendo um novo indivíduo daquela espécie. Nós ainda temos a esporulação, que é a formação de esporos. E estes esporos, quando liberados ao meio ambiente, vão trazer novos indivíduos daquela espécie também. E a fragmentação. Pedaço de um indivíduo vai, junto com o meio, formar um indivíduo novo daquela espécie.
E com isso, a gente faz todo o processo de reprodução dos seres vivos. E para melhorar o nosso conhecimento, a gente vai lá nas nossas bibliografias, acessa e aprende mais um pouco. E para acessar a nossa plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal YouTube SMED-GV. E até a próxima!